Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cindy. Boa noite, Ciano. Boa noite, Rúbia. Boa noite, pai. Vamos aguardar aqui. Boa noite. Olá, Tudo bom? Todo tudo mundo bem? está me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo super bem. Ah, ótimo. Também estou te ouvindo bem. Que bom. Gente, desculpem o atraso, com essa mudança recente aí do layout do Instagram, para eu conseguir chegar aqui, tá complicado. Desde semana passada eu estou penando. Tive que, tive que excluir todos os meus stories agora para poder conseguir fazer. Imagine, Sério? porque, sério, sério. O que você fez com o Bom, Instagram? não sei, não, na verdade foi alguma alteração que teve aí recente, né? Que modificou meu layout, que não estava, acho que eu atualizei. Bom, mas boa noite, Cindy. Gostaria de Boa dar boa noite a noite. todos que estão entrando. Em primeiro lugar, lhe agradecer por ter aceitado o convite de participar dessa live hoje. Queria apresentar a nossa convidada do Conversa com a Autora de hoje, que é a autora Cindy Costa. Ela está terminando o curso de História, então imaginem que interessante quantas contribuições aí para as obras dela a partir dessa graduação. Trabalha como redatora freelancer e também é autora do romance, né, no estilo fantasia A Chave, e de contos, né? São alguns contos que estão lá, como Nebraska, peraí que eu anotei o nome, A Bruxa da Casa Velha e o Bailado das Borboletas Brancas, né? Exatamente. Isso. Cindy, boa noite, um prazer enorme estar aqui contigo. Prazer Aí, é além todo de tudo meu. isso, eu esqueci de falar que Cindy também administra, né, um perfil literário, um IG literário aqui no IG literário, Fica a Dica Books, né? Uhum. E também dá dicas super, super interessantes, super legais de livros para a gente ler. Cindy, eu queria já te passar a palavra, né? Porque as pessoas querem te ouvir. Boa noite, Tia Ró. Te passar a palavra e te perguntando o seguinte: eu sempre gosto de saber em primeiro lugar, como é que funciona, né, a sua relação com os livros. E antes de ser escritora, você certamente foi uma boa leitora, né? Até hoje a gente vê que você gosta bastante de ler. Então eu quero saber como é que surgiu assim essa sua paixão pelos livros, quais foram suas primeiras influências como leitora, quem te influenciou, que livros assim os primeiros livros que você se lembra de ter lido, não precisa ser muitos, mas só para a gente ter uma ideia assim de como é que você foi chegando para esse universo literário. Bom, boa noite, né, a todos. Eu agradeço imensamente o convite, de verdade. Eu fico até um pouco encabulada, porque eu ainda falei hoje de manhã que eu não sou muito boa com o público. Eu sou aquele tipo de pessoa que é fã de bastidores. Então eu fico um pouco nervosa. Mas obrigada de novo, Lorena, pelo convite. Eu acho que é importante demais para mim estar aqui e eu quero ter uma prosa bem legal com você. Ah, teremos. Então, eu sou de uma cidadezinha minúscula aqui em Minas Gerais. E lá não tem livraria até hoje, e mesmo sites de livros hoje em dia deu uma atualizada, mas na minha época, pode não parecer, mas eu já tenho algumas décadas, era mais difícil ainda chegar a livros lá através do correio. Então eu tinha duas opções. Eu tinha a biblioteca municipal da escola e tinha a biblioteca da prefeitura, que existe até hoje na cidadezinha. Continua minúscula, mas era de onde eu tirava os livros. Né? Eu sempre gostei de ler, então eu estava sempre com um livro debaixo do braço e era isso, era ou a biblioteca da escola, para onde eu ia nas aulas de educação física, porque eu nunca gostei de educação física, então eu me refugiava na biblioteca, ajudava a bibliotecária com a organização, a gente conversava muito e depois eu fui para a biblioteca municipal. Também peguei amizade com a bibliotecária
E eu comecei a ler muitas coisas lá. Só que eu lembro que eu não tinha muito contato com livros infantis, propriamente dito. Então, na biblioteca da prefeitura, por exemplo, eu li Admirável Mundo Novo, do Aldous Nossa, Huxley. legal. Eu li Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu li todos os livros do Mika Altari, o egípcio, o etrusco, o romano. Então, assim, eram leituras muito densas, muito pesadas, e eu tinha ali 12, 13, 14 anos. Eu acho que o único livro, assim, infantil que eu lembro de ter lido foi o Escaravelho do Diabo, né, daquela sériezinha Vagalume, e eu li vários Sim. da série Vagalume. E tem um livro que até hoje eu não consigo encontrar um exemplar dele, que se chamava Bertrand, a História de uma Baleia. Era uma baleia cachalote que narrava a sua história. Não consigo encontrar esse livro de jeito nenhum na internet para comprar. Eu lia muitas coisas do Monteiro Lobato, lia também muito. Tinha um livrozinho, até já indiquei ele no meu Igor, que eu gosto muito dele, que chama Árvore que Dava Dinheiro, é de um brasileiro. Então, assim, eu lia, era o meu passatempo, eu não era social, eu não era uma criatura social na escola, do tipo popularzinha. Eu era a ratinha de biblioteca, porque eu sou pequenininha, né? Então eu não gostava de multidões, não gosto até hoje, enfim, eu sou sempre pisoteada de alguma forma. Então, eu ia para a biblioteca. Biblioteca é onde eu me sinto bem, é onde eu me sinto segura. Para toda cidade que eu vou, a primeira coisa que eu faço é ficha de cadastro em biblioteca municipal. Então, quando eu me Que legal. mudei, de cidade, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Então, eu tenho amizade com todas as bibliotecárias daqui, ajudo, dou palpite, faço sugestão de compra. Eu sou muito atirada, muito atirada. Eu entro num recinto com livros, eu saio do corpo e dou palpite, converso, enfim, eu gosto muito, eu cresci assim. Então, fez todo sentido para mim, depois de um tempo, começar a escrever, entende? Era isso que eu ia te perguntar. Quando e como é que virou essa chave de, não é exatamente uma virada 100% de chave, porque a gente nunca deixa, né, de ser leitor, mas assim, quando é que surgiu aquele insight, eu quero escrever, e você começou a realmente se programar e a colocar no papel aquilo que vinha na sua imaginação? Eu não sou do tipo que faz planejamento a longo prazo. Os meus planejamentos são no máximo a médio prazo. Eu tenho muita coisa na cabeça. Eu acho que quando a gente lê muito, a gente fica com muita referência, e principalmente quando a gente lê coisas que a gente não vou dizer que não gostou, mas com a qual não se identificou totalmente, a gente sempre tem aquele pensamento de se eu estivesse escrevendo, eu mudaria isso, mudaria aquilo, faria uma alteração aqui e outra ali. E a princípio parece fácil, você tem uma ideia e você fala, vou escrever, essa ideia é muito boa e merece para o papel. Só que o começo é sempre muito complicado, porque pensar é uma ação, mas transpor aquilo para o papel é muito diferente. Então eu tinha muita ideia, eu tinha muita referência de fantasia, e eu lembro que eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando, o computador estava na minha frente, então eu comecei a escrever algumas ideias. O primeiro até o quarto capítulo, eu lembro que eu escrevia assim, ideias soltas, e depois eu relia e lapidava. Mas essa história ela ficou marinando por muito tempo. Então eu ficava um ano sem olhar para ela e depois eu voltava, escrevia mais um pouco. E esse ano, entre janeiro e fevereiro, eu resolvi finalizar. Foi onde eu realmente sentei e me dediquei a escrever um final, porque até o meio da história estava pronto. Eu precisava reler e escrever um final razoável, decente para ela. Mas levou um tempo, sempre Então, leva na muito. verdade, você começou, assim, a sua virada de chave já foi com a chave, já foi Foi, com o seu isso, a livro. chave foi o primeiro. Tá. Eu escrevia contos, eu tenho alguns contos escritos, porque eu gosto muito
de escritas que são sarcásticas, eu gosto muito de ironia. Então, às vezes eu pensava em algumas coisas e escrevia. Mas publicar realmente o ato de dar a cara a tapa e dizer esse texto aqui tá bom e merece ser lido, foi com a chave. Foi o primeiro que eu escrevi, enfim. Eu acho que é um frisson que eu ainda sinto até hoje em relação a isso. Essa, na verdade, é uma questão que fica aqui vagando na minha mente muito quando eu leio livros de fantasia. Eu queria saber como é esse processo criativo para fazer surgir uma história de fantasia. Porque, claro, toda atividade criativa literária, mesmo que seja uma crônica, mesmo que seja um conto, seja qual for, ela exige realmente do escritor uma atividade mental intensa, né? Como disseram aqui, né? Pensar é desejo, vontade é ação. E, na É, verdade, uma coisa é você pensar uma ideia, e outra coisa é você transmitir essa ideia, transformar numa coisa interessante no papel. E eu fico imaginando, na fantasia, nós ainda temos aquele elemento, né, diferencial, que é você lidar com coisas que não existem, né, que não estão no nosso dia a dia. Você precisa trazer uma realidade nova para o seu leitor. Então, minha pergunta é: esse processo criativo ele é muito diferente do processo criativo de outros tipos de escrita, outros tipos de romance? O que é que você vê de diferente aí? E por que essa linha mais voltada para a fantasia? O que é que te puxa para a fantasia? olha, eu escrevi recentemente uns textos, como eu trabalho como redatora freelancer, eu escrevo textos para clientes e um deles foi uma história. Esse cliente queria muito que a história dele fosse para frente, mas ele não tem a menor vocação para escrever. Ele aceitou esse fato e para ele está tudo bem. Então eu escrevi, e ele é um conto investigativo, policial, mas ele se passa no Brasil e tem elementos reais. Então eu precisei fazer uma pesquisa com advogado, eu precisei escrever umas coisas para alinhar para a gente conseguir chegar numa história que fosse legal. Não é que eu não goste, mas exige uma pesquisa que eu sou preguiçosa demais para fazer, de verdade. Como eu sou uma escritora que não tem um planejamento, eu não tenho roteiro, eu não tenho lista de personagens, eu não sei o que um personagem vai fazer com o outro, porque o meu processo de criar é o impulsivo, é um instantâneo. Então, para isso ser possível, eu achei que a fantasia funcionaria melhor, justamente porque é possível você escrever qualquer coisa. Só que escrever qualquer coisa não implica dizer que a verossimilhança vai ser deixada de lado. Porque eu, particularmente, eu gosto de ler histórias que mesmo fantásticas, elas conseguem ser verossímeis com alguma coisa, porque senão me perde. Eu, como leitora, eu me perco nesse tipo de história e eu não gosto de dar sequência na leitura. Então, eu queria escrever algo que, mesmo fantástico, fosse plausível. Pronto, Dentro daquela lógica. você chegou num ponto interessante, que é justamente uma pergunta que eu queria lhe fazer. Antes de fazer a pergunta, seria interessante apenas a gente apresentar aqui brevemente a chave, né? Para que as pessoas saibam do que a gente está falando. Né? Cindy escreveu um livro de fantasia chamado A Chave, que eu, inclusive, li recentemente, fiz um post lá no A Bibliolado sobre esse livro. Gente, olha, conta a história de Malisca, né? Que é uma menina comum, uma menina até meio desengonçada, né? Assim, de uma menina medrosa, que tem um passado um pouco nebuloso, porque ela foi deixada na porta de. Você prefere que eu conte ou você quer contar? Porque eu estou aqui toda empolgada falando do seu livro, né? Afinal de contas. Pode falar, vai lá. Fica à vontade. Ela foi deixada na porta de uma casa quando ainda era bebê. Se eu falar alguma besteira, você me corrige. Então, ela foi deixada ainda bebê na porta de uma casa. E, estranhamente, a vila
onde está situada essa casa em que ela foi deixada, a vila não tolera Malisca. Então, ela é uma persona não grata dentro daquela vila. Tanto assim que ela só entra na vila para trabalhar, né? Ela trabalha na casa dessa pessoa que recebeu o bebezinho quando era pequeno. Ela trabalha ali, mas ela mora fora dessa vila. E é uma vila interessante porque, embora seja um local pacífico, é uma vila totalmente fortificada, assim, ela é toda murada, controle de entrada, controle de saída, enfim. Um belo dia, ela volta do trabalho, chega em casa e a casa dela está completamente revirada. E ela se dá conta, na verdade, que nada foi levado, até que ela percebe que o único objeto que foi levado foi justamente um envelope que ela tinha recebido de manhã, nem tinha aberto, enfim. Não vou dar spoiler não, viu, gente? E de repente ela se vê dentro da casa dela um intruso que diz a ela que, na verdade, naquele envelope existia uma chave, e aí vocês vão descobrir o que é, para que serve essa chave, achei interessantíssimo, inclusive, uma chave que ela era guardiã dessa chave, portanto ela precisa recuperar essa chave, que foi o único objeto retirado da casa dela. E a partir daí a gente começa um livro que mescla romance, que mescla aventura, que tem sua dose de fantasia, sem dragões, né, Cindy? Sem dragões. Sem dragões, sem dragões. Mas uma coisa interessante dentro desse livro de Cindy é que eu acho, Cindy, que você tem muita preocupação, isso foi uma coisa que eu percebi na leitura do livro como um todo. Você tem muita preocupação com a verossimilhança da sua história. E você tem muita preocupação com a coerência, a formação de um personagem coerente. Então, me surpreende que você me diga agora que não faz nenhum planejamento, que não sabe onde é que... Porque a gente olha, existe... Gente, é sério. A personagem chega ao ponto de conversar com a gente. Então, ela, ao mesmo tempo em que as coisas acontecem, porque a narrativa é feita em primeira pessoa, então, ao mesmo tempo em que as coisas acontecem, a personagem abre espaço para dialogar com a gente. Então, você, de repente, está dentro do livro. Né? Você, de repente, está dialogando com Malisca. Né? Pena que é um diálogo de mão única, porque às vezes você fala, não! E ela não te escuta, né? Enfim. Mas é isso que eu queria saber de você. Você acha que a verossimilhança na fantasia ela é mais difícil ou mais fácil de ser construída? Porque, na verdade, pelo fato de estarmos trabalhando uma fantasia, existe um limite, um espaço em que o leitor aceita certas situações que num romance comum não seriam, né, aceitáveis, né? Então, você aceita, por exemplo, que uma coisa ou um animal, de repente, converse, fale, ou determinados fenômenos estranhos aconteçam, e para você é normal, porque você sabe que você está... É um pacto que você faz, na verdade, com o livro, né, de aceitar algumas coisas fora da realidade. Mas, ainda assim, como você bem colocou, há a necessidade de se observar essa coerência, essa verossimilhança. Então, você acha que a fantasia é um caminho mais fácil ou mais difícil para se construir essa verossimilhança, ou não tem diferença? Eu acho que tem. Eu acho que a fantasia, ela acaba se tornando um pouco mais complicado justamente pelo fato de que você pode escrever qualquer coisa. Então, dar asas à imaginação, por mais interessante que seja, às vezes faz com que a gente acabe numa situação que é uma faca de dois gumes. Então, você pode ter naquela lógica interna do livro dragões, fadas, sereias, maldições, vampiros, que seja, mas dentro da lógica interna do livro precisa fazer sentido. Então, para mim, o pacto com o leitor é aquela história em que você acredita naquilo que está sendo narrado, não importa se é um vampiro, dentro da lógica do livro faz muito sentido. Eu acho que perde o sentido quando, por exemplo, a gente caracteriza personagens com situações que, mesmo dentro daquela lógica, não seria possível, não seria verossímil. Por exemplo, se um personagem se machuca muito, se ele perde muito sangue, se ele está numa batalha, se ele está 5 dias sem dormir, se ele está sob estresse, sob pressão, um ser humano não funciona. Ele não funciona. Vai chegar numa hora em que ele para de funcionar. Sem comer. Ele para de funcionar. Então, tem personagens que não comem, não bebem, não dormem,
e conseguem segurar uma espada muito bem e lutar uma batalha de 3 dias, perde sangue a rodo, mas continua lutando. Então, assim, independente da raça que essa pessoa seja, em algum momento ela vai precisar parar. Então, se o autor, eu falo pelo meu gosto por aquilo que eu leio. Eu leio muita fantasia, leio muita distopia e leio muito romance policial. São, sim, meus gêneros prediletos. Se eu perder a confiança naquilo, azedou o resto. Então, quando eu pensei a chave, eu queria sim uma fantasia, eu queria sim que tivesse um pouco de magia, mas eu queria que as pessoas tomassem banho. Eu queria que as pessoas comessem, eu queria que as pessoas se sentissem cansadas, chorassem, frustradas, tropeçassem, fizessem merda e essa merda fosse reverberar numa outra merda lá na frente. Eu queria pessoas com as quais a gente pudesse se identificar. E é por isso que eu fiz com que a Malisca conversasse com a gente. Porque quando você chama o leitor para o livro, você aproxima ele daquilo e faz com que ele entenda que é possível sim uma pessoa tropeçar e cair quando está fugindo, porque ela está sob pressão. É possível sim você entrar em pânico numa situação que exigiria frieza e colocar tudo a perder. Assim como é possível sim uma pessoa que tem medo enfrentar uma situação de coragem, porque não porque é aquilo que se espera dela, mas porque é a única pessoa que pode ajudar naquele momento. Então assim, eu privilegiei esse tipo de narrativa a encher de magia e resolver tudo com magia de forma fácil. Então, eu achei que para o universo que eu desenvolvi funcionou. Então, eu fiquei satisfeita com o resultado disso, entende? Isso aqui é bem interessante, porque na verdade, Malisca, embora seja um livro de fantasia, Malisca é uma personagem muito real, né? Ela é uma Isso. personagem que a gente pode encontrar, claro, tirando a É, parte, né, fantástica, mas assim, a gente pode encontrar a Malisca no nosso dia a dia, né? É uma personagem que diz muito do que a gente vê realmente. E isso que você falou faz todo sentido. Inclusive, só complementando, o Tiziano Leoni, para quem eu gostaria, inclusive, de mandar um abraço aqui, me presenteou esta semana com os livros dele. Obrigada, Tiziano. Ele colocou aqui. E tem personagem que nem vai ao banheiro, né? É verdade, isso! tá vendo? Tem Isso! personagem que nem vai ao banheiro, é verdade. Então, assim, vamos ter o tempo também de os personagens irem ao banheiro. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Porque, assim, tem personagens que não vão ao banheiro, e eu me lembro que tem um livro do Mário Vargas Llosa em que o personagem, ele vai explicar todo o prazer que ele sente em fazer o número 2. Então, assim, ele fala sobre toda o corpo dele, como reage, aquela coisa andando. Gente, calma, não precisa mudar, não, que a gente vai comendo, eu já parei. Pronto. Cindy, eu quero saber de você o seguinte: existe alguma pitada autobiográfica no seu livro? Tem um amigo, e eu Diga acho, logo. eu não vi ele entrar na live, eu acho que ele não tá aqui. Mas tem um amigo meu que leu e disse assim, Cindy, a Malisca é você. Você fez algumas mudanças, mas ela é você. Porque eu, naturalmente, em conversas, principalmente com pessoas que eu sou mais íntima, eu sou muito sarcástica. Eu tenho uns comentários assim que às vezes vai fora. Então, toda vez que eu chamo a Malisca, toda vez que a Malisca chama uma pessoa para conversar, chama o leitor para conversar, para confabular com ela, ele disse que assim, são seus comentários. São seus comentários. São comentários que eu vejo tranquilamente você fazendo. Eu tenho uma filha, né? E às vezes a gente conversa muito e são comentários assim que eu faço com ela, ela faz comigo, que são sarcásticos, ou que são aquelas sacadinhas legais, aquelas tiradas legais, que tá no livro, porque eu acho que quando a gente escreve, a gente não consegue tirar isso, né? Eu não consigo, eu tenho minhas referências, eu tenho o meu jeito de falar, eu tenho o meu jeito de escrever. Então, mesmo que a história não tenha um ano, não tenha um espaço delimitado que a gente conheça, porque todo ele é ficcional,
sou eu escrevendo. Então, muitas daquelas sacadas são coisas que eu diria tranquilamente. Se eu recebesse uma missão como ela recebeu, eu diria, não, como assim? Não, tem gente muito mais qualificada para isso e tudo mais. Me Não é ponha fora autobiográfico, dessa, né? Me ponha fora dessa. não é autobiográfico, mas tem muito de mim na Malisca, porque são situações que eu me imagino, que eu me imaginei ali vivendo. E quem nunca, né? Leu uma fantasia e se colocou lá firme, forte, pleníssima, vivenciando aquilo. Então, eu acho que eu fui muito por esse caminho. Uma coisa, duas perguntas eu queria até colocar aqui, que algumas pessoas estão fazendo perguntas para a Uhum. gente também prestigiar as perguntas das pessoas que estão assistindo. Eu só me perdoem porque eu não anotei aqui, mas alguém pediu uma dica para começar a escrever. Assim, se você tem alguma Ah, eu dica para acho começar a que eu escrever, vi. Foi a não é? Kylie do Boreal Books. É. Eu perdi aqui, deixa eu ver se eu tenho medo de futucar isso aqui e acabar travando. Mas pode ir Sim. respondendo, que eu vou localizar. Eu estou Olha, eu conseguindo. acho que por mais difícil que seja transpor para o papel aquilo que você está pensando, você precisa começar de algum jeito. De verdade. Não dá para você ficar só imaginando, marinando aquela ideia na cabeça. Em algum momento você vai precisar sentar e vai precisar colocar aquilo no papel. Não importa, eu acho que os primeiros esboços, aquilo que a gente começa a rabiscar, não precisa se preocupar com pontuação, não precisa se preocupar com tempo verbal, se aquilo faz sentido ou não. Coloca no papel. Eu sou muito fã de rascunho, de ficar escrevendo tópico, de ficar anotando ideias. Depois, com o tempo, à medida que você se familiariza com a ideia, à medida que você vai lendo, aí você vai lapidando, você vai colocando ponto, vai trocando verbo, você vai agregando vocabulário e você começa a desenvolver. Mas eu acho que primeiro de tudo é sentar e começar a escrever. Seja à mão, seja no computador. Escreve. Qual é a sua ideia? Eu acho muito bom quando a gente faz perguntas para nós mesmos. Qual é a sua ideia? Qual é o mote central da sua história? Ah, eu quero que aconteça isso, isso, isso e aquilo. Tá. Para você atingir o objetivo Y, como é que você vai chegar lá? Para atingir outro objetivo, eu sei que eu não tenho roteiro, mas mesmo sem um roteiro, quando eu começo a escrever, as ideias vão surgindo. É por isso que eu não faço. Porque eu começo a escrever e de repente, olha, eu acho que essa ideia aqui vai dar certinho lá na frente. Aí eu deixo ela ali. Ah, olha, o que eu anoto são detalhes para não me perder. Se a mancha da malisca é no ombro esquerdo, para eu não escrever lá embaixo, que é no direito. E esse tipo de coisa eu anoto para não escrever, mas eu acho que comece a escrever. Se você tem uma história como referência, uma história que você gosta, que você acha que é bem escrita, que é bem narrada, para mim tudo bem você seguir os passos daquele escritor. Cuidado com o plágio, lógico, mas não tem problema nenhum você usar o recurso que ele usou, porque com certeza o recurso que ele usou não é inédito. Aquilo já foi tentado por outras pessoas e funcionou, deu certo. Então, use aquele modelo de escrita e funciona. Eu li uma série de fantasia recentemente da Sarah J. Maas, aquele Corte de Espinhos e Rosas. O primeiro livro dela é basicamente A Bela e a Fera, e isso não é um spoiler, isso está em todas as resenhas. É o romance da Bela e a Fera, só que ela deu outra roupagem, ela deu outro sentido, colocou outros personagens, fez com que os personagens agissem de outras formas. Mas quando você lê, é o romance da Bela e a Fera tranquilo e serenamente. Então, eu acho que não tem problema você copiar uma fórmula, se ela está funcionando. Desde que você não incorra em plágio, você pode tentar encaixar suas ideias ali se você não está conseguindo fazer com que isso funcione. Mas eu acho que tem que tentar, tem que sentar e tem que começar a escrever. Não dá para ficar só com isso na cabeça o tempo todo. Verdade. Nasha colocou aqui, para quem ficou interessado com a história do romance com fundo escatológico,
Elogio da Madrasta, de Mário Vargas Llosa, exatamente. Rigoberto, né? Acho que é Rigoberto o nome dele, se eu não me engano. Bom, uma outra pergunta que eu queria te fazer. A gente fala muito sobre o sonho de ser escritor, muita gente, às vezes, tem poesias, tem contos, tem crônicas, tem romances até, ou incompletos, ou já feitos, né? E aí chega um momento de se libertar da solidão daquela obra, né? E de compartilhar esta obra com o público. Então, duas perguntas. A primeira pergunta é se dá um friozinho na barriga, se assim, chega um momento que diz, não, vou deixar ele aqui guardadinho, não vou, tenho medo da crítica. E a segunda, há uma dificuldade muito grande de tornar esse sonho realidade em relação ao mercado editorial. Como é que você enxerga isso? Olha, eu acompanho muitos grupos de discussão, tanto aqui no Instagram como no Facebook. E várias vezes as pessoas começam a questionar o mercado. A gente sabe que hoje em dia há uma disputa muito grande entre livro físico e livro digital. As principais livrarias estão fechando, a gente sabe qual é a situação da Saraiva. A estante virtual foi comprada pelo Magazine Luiza, o que para mim não faz muito sentido, mas tudo bem. Então, assim, você tem muita opção. Se por um lado você tem muita opção, pela outra esse mercado ele é muito acirrado, ele é muito competitivo. A Amazon ela acabou abrindo uma porta que por um lado é boa, porque você pode subir o seu e-book lá de forma independente, né? Com capa e o manuscrito, você faz as configurações certinho, não é um bicho de sete cabeças e você tem acesso a esse mercado. Você faz parte desse mercado. Então, quando eu subi o meu livro em fevereiro de 2020, o meu receio era que as pessoas não dessem nenhuma chance para ele. Começa aí. Você precisa ser uma pessoa aberta a críticas, porque elas virão em algum momento, lógico, elas virão. Mas eu tenho um professor que fala muito que você não pode tomar críticas para você, porque a crítica não é a você, Cindy, é a obra, é ao livro, não é a mim, é ao livro. E críticas ajudam a gente a amadurecer a escrita. Então, às vezes, de tanto que a leitura fica viciada, outra pessoa lê e enxerga alguma coisa que você não enxergou e que aquilo vai agregar à sua história. Particularmente, eu não gosto de comentários. Eu não gostei do livro ou o seu livro é uma bosta de forma vazia. Me diz o que foi que te desagradou naquele livro, né? Porque às vezes é alguma coisa que vai desagradar outra pessoa e que eu posso corrigir, que eu posso consertar. A Amazon te permite muito isso, essa atualização de manuscrito. E ele também tem a possibilidade de você configurar o livro para impressão sob demanda do livro físico. O problema é que a gente não recebe muita coisa, né? A gente não recebe muita coisa. Principalmente a gente que publica de forma independente, a gente investe muita grana com capa, com revisão, com editoração, com divulgação. Eu acho que marketing, principalmente, a gente enfia muito dinheiro nisso, porque afinal de contas as pessoas precisam saber que seu livro está lá. Então não basta só subir na Amazon, as pessoas precisam saber que ele está lá. Então é uma dedicação muito grande. Então eu acho que eu fiquei tão preocupada com essas questões que são técnicas e burocráticas de subir um livro, que esse frio na barriga do medo das pessoas não lerem ou das pessoas lerem e não gostarem acabou ficando em segundo plano. Então, a gente, quando põe um livro na Amazon, a gente tem acesso a um relatório, né, dos livros que foram vendidos e das páginas que foram lidas se você coloca o livro no KDP. Então, às vezes eu entro lá, não tem nada lido. Por outro lado, outro dia eu entrei e tinha 2.000 páginas lidas num dia. E o meu livro tem 195. E aí você faz uma conta básica, aí você fica feliz o dia todo. Fica feliz o dia todo. Só que é aquilo, não dá para viver disso, porque a gente publica de forma independente. Eu acho que você só consegue ter um retorno financeiro viável quando você publica por uma editora, mesmo uma editora maior, uma editora que é mais conhecida.
Tem muitas editoras, muitas startups também que estão facilitando muito a publicação sob demanda, principalmente. Eu tenho um conto que vai sair numa antologia agora em agosto, ela é impressa sob demanda através de uma editora. Então, assim, é uma discussão que não adianta a gente ficar muito. É igual a política, não adianta a gente ficar muito tempo debatendo se você não efetivamente fizer alguma coisa para entrar nesse mundo e surfar por ele e caminhar por ele. É acirrado, desgasta, é estressante, às vezes não dá certo, e eu acho que quando a gente entende que não deu certo, não deu certo mesmo, e não adianta ficar mastigando aquilo, porque se por um lado você tem histórias que são muito boas na Amazon, publicadas de forma independente, você também tem histórias que não estão, assim, que não são que não são sofisticadas o bastante, não foram revisadas, não foram pensadas. São pessoas que publicam um livro por semana. Você não sabe como é que essas pessoas conseguem escrever um livro por semana e publicar lá. Então, assim, é preciso estratégia, porque senão você investe muito dinheiro e o retorno é pouco. A Amazon, por exemplo, paga pouco. Não dá para você cobrar muito caro num e-book. Então, são estratégias que você precisa ter antes e precisa estar ciente delas depois, porque senão você se frustra muito. E cada caso, enfim, cada pessoa tem uma relação diferente com a Amazon. No meu caso, é tranquilo. Eu tenho outras formas de renda, então eu não estou dependendo exclusivamente do meu livro. Então eu fico mais tranquila sobre isso. Mas para uma pessoa, por exemplo, que faz disso o seu mundo, o seu objetivo, então às vezes pode ser um pouco frustrante assim esse mercado, principalmente num país em que as pessoas leem pouco, né? Além de lerem, né, elas leem pouco, elas têm uma predileção por gêneros que acaba deixando outros de lado. É, Nasha fez uma pergunta aqui. Você acha que a Amazon termina por banalizar o trabalho árduo do autor? Eu acho que banalizar é um verbo um pouco forte demais. Eu acho que a Amazon abriu caminhos. Então você tem histórias lá, sim, que são muito boas, que são autores que precisavam dessa chance, dessa visibilidade, para que as pessoas pudessem conhecer o trabalho delas. Por outro lado, a Amazon não é seletiva. Então, você também topa com histórias que estão lá e que não passaram por crivo nenhum. Que é você ler e você entende que não houve crivo. A pessoa, na maioria das vezes, e eu posso dizer isso com segurança, sério, não tiveram nenhum beta para ler e para dizer assim, olha, talvez isso aqui seja um pouco excessivo, talvez o caminho tivesse sido outro. Então, assim, você tem uma ideia, escreveu, subiu. É de graça. Você não paga nada para publicar na Amazon. É claro que eles ficam com uma parte das vendas, né, nos royalties, né, de 30% e 70%, mas você não tem gasto nenhum para subir um livro lá. Então, eu acho que a Amazon deveria ser mais seletiva, assim como o Wattpad deveria ser também, apesar dele ser gratuito também. Deveria haver um crivo, mas quem poderia fazer esse crivo? Quem poderia dizer se o livro deveria ou não deveria estar lá? Então é uma sinuca de bico, sabe? É uma situação que é estranha. Essa semana, e usando essa pergunta que você que fizeram, Nasha. um coach, e desculpa se tiver algum coach aqui, eu não gosto de coach, mas um coach disse que livros de verdade são livros físicos impressos por uma editora de renome. O resto não é livro. O resto são publicações independentes. Ele considera livro físico por... Então, assim, eu acho essas divisões, além de bobas, são esse tipo de divisão que às vezes banaliza o trabalho do autor. Aí eu usaria o termo banalizar. É quando você aponta o dedo e diz, isso aqui é um livro, isso aqui não é um livro, essa aqui é uma história, essa aqui não é uma história. Eu acho que todas são histórias e todas tiveram uma dedicação para escrever. Só que é preciso pensar em quem consome também. Não dá para escrever, não é para pensar só em quem escreve. Então, é uma situação delicada, eu acho. Mas a Amazon presta um serviço bom.
Eu acho que de outro jeito a gente não conseguiria publicar, é caro. Sabe, é caro lidar com editoras, mesmo startups que são menores, é caro. Então é uma chance, é um tiro no escuro. Se você estiver disposto a apostar, ótimo. Se não, você vai ser engolido pelo mercado. Verdade. Cindy, eu queria te fazer uma pergunta, não sei se você está preparada para me atender, mas se não tiver, tudo bem. É porque a gente está no celular, afinal de contas, mas você tem fácil aí a capa do seu livro, a chave? Olha, como eu estou usando É meu tão linda essa telefone, capa, gente. eu acho que eu não vou conseguir mostrar. Eu posso tentar mostrar no meu notebook, mas eu não sei se vai ficar bom a imagem para vocês verem. Peraí, É porque eu li, gente, em e-book, então eu não tenho como. deixa eu Sobe ver. mais um pouquinho. Aí, tá ótimo. Gente, esse aí é um romance, é uma fantasia escrita por Cindy, a chave. Muito interessante. Essa é Malisca, inclusive. Essa é uma linha. Deu para ver? Deu, deu. Nasha botou assim medo. Eu não sei se ela está falando. Não tem nada de terror, não, viu? Não é terror, não. É Não, fantasia. É não fantasia. tem. E É é uma bem fantasia. divertido, porque assim, Malisca acaba virando alguém próximo, assim, sabe? Aí, Rúbia já remeteu a uma imagem de infância dela, que diz que essa imagem lembra muito um quadro que ela tinha na infância, na casa dela na infância, tá vendo? Você Tô sabe que dizendo, Malisca. eu pedi um rapaz, tem um rapaz que faz todas as artes para mim. As artes das capas foi ele que fez, e a Malisca ele fez também a partir da descrição que tem no livro. Quando ele me entregou o resultado, eu falei assim, sabe aquele monte de coraçãozinho, assim, que gracinha, que eu tô louca. Eu também fiquei apaixonada pela capa, Essa achei muito essa é a legal. minha segunda capa. A primeira, quando eu fiz, eu não sei você, Lorena, mas às vezes a gente se apaixona por uma capa, mas parece que depois você olha para ela com algum distanciamento e você fica assim, acho que, sabe, aquele amor à primeira vista tem que ser revisto. A primeira capa, por mais que eu tivesse gostado dela, parecia muito livro religioso. Então, quando eu subi na Amazon, tem um livro religioso lá que chama A Chave. Então, você buscava por ele, você colocava um do lado do outro, então eu via o quão as capas eram parecidas e parecia um livro religioso. Era uma Então, chave, né? Eu acho que isso, eu vi essa exatamente. capa antiga. Isso, eu tenho, é o único exemplar físico que eu tenho dele aqui, com essa capa antiga. Vai de relíquia, vai ficar como relíquia. Cadê? Mas, hã? Cadê? Aí eu troquei, sabe? Porque eu precisava muito de um livro de. Eu precisava muito que fosse uma fantasia, entendeu? Aí a capa atual tá muito mais É. interessante. Eu vou lhe Eu, dizer. eu não sei por que cargas d'água, eu bati o olho nessa capa e falei assim: é essa, vai ser essa, tá excelente. Mas aí depois de um tempo eu fiquei assim: não tá excelente, sabe? Não tá boa. Aí eu troquei. Aí agora essa vai ficar definitiva. Eu achei que Essa, funcionou. eu achei linda a capa mesmo. Agora, peraí. O que vocês não sabem, gente, é o seguinte: esta pessoa, eu estava falando para Cindy, eu estava conversando com ela segunda-feira e disse a ela, Cindy, eu comecei a ler Lolita, né, do Nabokov. Comecei a ler Lolita, que é acho que a maioria já deve ter ouvido falar, mas só para ambientar, na verdade, é a narrativa de um pedófilo, né? Um clássico da literatura, mas é um livro muito pesado, é a narrativa de um pedófilo. Chegou num determinado momento em que eu pensei assim, gente, peraí, tá muito pesado. Eu preciso de uma coisa mais leve. E aí eu tinha baixado o e-book de Cindy e falei assim, eu vou começar a ler a chave, porque aí eu vou lendo um, vou lendo o outro, tal, tal, tal. Em resumo, larguei na boca de lá porque eu não conseguia parar de ler. Eu precisava descobrir o que é que ia acontecer. E Malisca só conversando comigo, e eu, Malisca, minha filha, onde é que vocês estão se metendo? Mas a grande questão que vocês ainda não sabem é que, na verdade, a chave é o livro um de uma trilogia. Então, pensem que quando a gente chega no final, claro, é um livro que é
hermeticamente fechado, de certa forma, porque ele não vai deixar. As principais questões do livro são resolvidas no próprio livro, graças a Deus. Então, não é aquela coisa que você lê o primeiro livro e aí você tem que esperar o terceiro para entender o que está acontecendo. Não. Dentro da proposta da história, eu acho que tudo foi bem resolvido, bem traçado, mas ele abre caminho para a continuação, que é, na verdade, pelo que eu conversei com o Cid, são duas continuações, é uma trilogia. E aí vem a grande pergunta: quando nós vamos ter o dois em mãos, né? Porque afinal de contas eu estou aqui esperando, eu quero saber se amanhã eu já tenho esse livro disponível. Você sabe que teve uma leitura coletiva dele, né? Que terminou domingo, a leitura coletiva terminou. E as meninas da leitura coletiva também estão me perguntando tanto isso, mas tanto isso. Eu preciso escrever. Eu confesso que não tem nada escrito ainda. Eu tenho algumas ideias, lógico, que derivaram do primeiro livro, mas para mim, eu precisava, como você disse, resolver as próprias questões do livro. Isso para mim é fundamental. Eu não gosto de livros que deixam coisas para serem resolvidas depois, me forçando a comprar o livro se eu quiser saber o que vai acontecer. Então, o que eu me propus a resolver nesse livro, eu resolvi. Só que se eu colocasse tudo, ele ia ficar muito grande. E como era uma aposta, eu precisava de um livro que fosse menor, que as pessoas pudessem consumir mais rápido, numa leitura que fosse fluida. Então, quando eu terminei de escrever a chave, eu falei assim, olha, cabe continuação. Só que primeiro eu vou testar para ver se as pessoas vão gostar da história e vão se interessar em saber. Como eu estou vendo que as pessoas se interessaram em saber o que vai acontecer com a Lisca, então eu devo começar a escrever agora, no final do ano. Eu vou esperar encerrar a faculdade, né? Porque eu estou um pouco enrolada com o TCC e com a finalização de uma iniciação científica. Então eu vou esperar essa. Então, Hoje, ali em dezembro eu devo começar a escrever. E eu escrevo rápido. Eu não vou deixar levar 7 anos para escrever esse. preocupei-me, né? Na verdade, eu já ia dizer assim, gente, vou encerrar a live, porque Cindy vai começar a escrever agora, porque a minha curiosidade não está aguentando esses autores que ficam demorando de escrever a continuação, cobrança pública. Se eu tiver tempo, e isso eu vou ter só depois que a faculdade encerrar, aí eu tenho tempo. Aí sim, como eu trabalho em casa, eu consigo conciliar os dois. Aí eu consigo sentar e consigo escrever. E eu pretendo escrever outro livro curto, relativamente curto, abaixo de 200 páginas. Então, eu acho que o processo mais demorado é o da lapidação e o da revisão. Porque colocar as ideias no papel a gente coloca até relativamente rápido, né? Se não tiver uma formatação. Mas aí a hora que você começa a formatar, ligar os pontos, ver se o capítulo 1 não está desmentindo o capítulo 5 e essas coisas todas, revisão de gramática e tudo mais, isso demora mais. Então eu vou começar a escrever agora em dezembro. Eu já tenho umas ideias, assim, eu já tenho umas falas que eu vou anotando. E aí eu começo a escrever. Então, vocês podem ficar tranquilos, podem aguardar que vai sair e não vai demorar, tá? Não vai demorar. O interessante é o seguinte, é que ao mesmo tempo em que você já tem uma base, porque você já sabe quem é Malisca, você já sabe quem é Kadum, você já sabe, enfim, você já tem alguns personagens, os principais pelo menos, já estão ali delineados, com suas personalidades mais ou menos formadas. Por outro, você precisa guardar uma coerência não só com o que você está escrevendo, mas com o que você já escreveu, né? Então, essa continuação tem essa dificuldade que é você estar sempre tendo que voltar ao que você já escreveu para não perder essa linha de coerência. Não é um trabalho começando do zero, né? Isso. Eu vou precisar reler, eu vou precisar ver o que eu consigo aproveitar ou não, porque às vezes eu consigo aproveitar muitas situações e explicar melhor depois. Geralmente, livros de série, no primeiro você tem aquela delimitação de personagens, de personalidades e de situações que são basilares para situações mais maiores depois. Eu costumo pensar que o livro do meio é aquele livro assim que você pode se permitir um pouco mais de ação, um pouco mais de drama,
porque a base já está sedimentada, mas não dá para perder de vista o que você escreveu lá atrás, porque senão fica incoerente. Porque senão destoa e acabam se tornando duas histórias diferentes. Então eu preciso ter esse cuidado, para ter esse cuidado eu preciso de tempo. E com a faculdade realmente não vai rolar. Gente, eu tô morrendo com a faculdade. Tá? As aulas voltaram, tem TCC, tem um monte de coisa. Então eu Ainda bem que está preciso. acabando, ainda bem que está acabando, né? Tá Já acabando. está acabando. Logo, professor de história formada. Uma coisa interessante é que isso que você falou sobre o link do livro atual com o livro anterior, realmente você precisa sempre estar buscando esse vínculo, mas tem Uhum. alguns autores que acabam fazendo do segundo livro uma espécie de revisão do primeiro, né? Então, toda hora a gente tem que ler tudo que a gente já leu no livro anterior. Isso também é um pouco desagradável, né? Porque Isso. você relembrar é uma coisa, mas você, na verdade, escrever um livro por cima do outro é meio complicado. Mas aí é que vem a sacada. Como a Malisca me permite conversar com o leitor, eu já bolei um jeito de fazer uma revisão assim rapidinha do que aconteceu no livro anterior e tocar o barco para frente. Eu realmente eu não pretendo ficar mastigando os acontecimentos do primeiro livro, porque não vai, até nem vai caber, porque o espaço vai ser outro, né? Vão entrar outros personagens, então eu não gosto de ler e eu fico me colocando no lugar do meu leitor. Então, eu não gosto daquelas histórias que ficam o tempo todo mastigando, mastigando, o que acontece. Quase que subestima a nossa capacidade de entender o que está acontecendo nessa história se a gente não ficar relembrando o tempo todo o que aconteceu no outro. E como está na moda essa coisa de série, né, de fazer 2, 3, 4, 5 livros sobre uma mesma história, isso precisa ser ponderado com muita consideração, porque senão fica maçante. O segundo livro tem essa tendência mesmo de ser mastigado, assim, de ser. Eu vou tentar, mas eu já pensei num recurso para conseguir driblar isso e não deixar as pessoas perdidas também, porque senão elas mesmas vão ter que ficar toda hora voltando no outro livro para lembrar o que foi que aconteceu e tudo mais. Na Mas verdade, uma coisa que eu achei interessante, só para pontuar, acho que eu já falei aqui, mas só para ser mais clara, é que o livro A Chave, embora seja o primeiro de uma trilogia, ele consegue também, de certa forma, funcionar como um livro independente. Porque se a pessoa ler o livro, claro que a gente fica querendo saber o que, vai acontecer depois, mas ele em si tem uma história fechada. Então não é sim, aquela. Ele não termina deixando essas pontas soltas, eu acho isso fantástico. Isso é muito interessante. eu tenho birra de livro que não faz isso, que a última palavra dele é como se a última palavra do livro e a continuação dela fosse no outro livro, que às vezes o autor nem escreveu ainda, que ele ainda vai lançar ano que vem. Dá um Não, desespero. não gosto. Cindy, você é claramente uma autora que escreve mais fantasia. Então eu tenho que te fazer essa pergunta. Quem são os autores ou quais são os livros de fantasia que te inspiram ou que assim você considera os melhores e que você diz assim, poxa, são livros que realmente me foram úteis até para construir o meu estilo fantástico. Olha, a minha principal referência é o Tolkien. Eu sou uma fã fervorosíssima da série O Senhor dos Anéis. O Hobbit é um dos meus livros prediletos da vida. Eu gosto da escrita simples, eu gosto da escrita direta, e por mais que o livro seja longo, cabe, é uma saga, não é uma série, cabe porque o tempo de desenvolvimento é longo, tem muitos personagens, então eu gosto, eu sou uma leitora muito voraz de Tolkien, eu gosto muito das Crônicas de Nárnia, eu gosto do quão singelo é a relação, talvez por eles serem adolescentes e ter aquela coisa com os animais e tudo mais, eu gosto muito. Eu li muito Harry Potter, né? Quando Harry Potter saiu, eu também gosto muito do jeito como a J.K. Rowling escreve. Tenho muitas curiosidades legais sobre ela, os livros. Bom, esqueçam a pessoa J.K. Rowling, porque eu sei que existem algumas controvérsias a respeito dela e tudo mais, de algumas posturas que ela vem tomando recentemente.
Mas são histórias que as pessoas criaram, que as pessoas compraram e que revolucionou uma geração de pessoas. Então, independente se você gosta ou não de Harry Potter, Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, Percy Jackson, Eragon, e uma série de outras séries fantásticas, há de se admitir que há um mercado literário que comprou a história, consumiu essa história e ela não vai desaparecer tão cedo assim. Então, eu tenho essas referências comigo, de escritores que criaram um universo no qual você consegue mergulhar, e mesmo depois de muitos anos, como é o caso do Tolkien ou do Lewis, por exemplo, eles conseguem ainda, você consegue ler e consegue arrancar mais coisas dessas histórias. Então, para mim isso é fantástico. Eu não tenho pretensão de daqui a 50 anos as pessoas ouvirem falar da minha história. Mas eu acho fantástico que ainda hoje a gente consuma histórias de fantasia que foram criadas há vários anos e que ainda conseguem nos surpreender de alguma forma. Então, quando a gente está aqui no Instagram, principalmente, eu entrei no Instagram em fevereiro desse ano, né? Que eu comecei a mexer. Eu leio resenhas dos livros de Harry Potter hoje, de pessoas que descobriram o livro recentemente, eu fico assim, gente, em 97 eu estava lendo este livro, e ainda consegue ser uma Eu novidade, nego. ainda consegue ser uma novidade. Tem gente que ainda nunca não sabe, nunca leu O Senhor dos Anéis, que nunca leu Eragon, que nunca leu Percy Jackson. Então, assim, são histórias que estão há muito tempo e as pessoas ainda estão descobrindo. Estão descobrindo e estão resenhando, felizes, pleníssimos e gostando. Então, eu acho que fantasia é fantástico por causa disso, sabe? É um mundo, assim, que você mergulha e você se imagina lá segurando uma espada, não interessa se você mataria alguém ou não, se você lutaria ou não, se você choraria em posição fetal no campo de batalha ou não, você tá lá, entendeu? E eu acho que essas histórias duram, porque a imaginação dura. E não importa quantos anos você tenha, você sempre vai ter uma imaginação ativa. E a fantasia ativa isso em você. Então, não importa. As pessoas vão sempre ler fantasia, por mais que o gênero às vezes seja criticado. A gente precisa de fantasia. O mundo já é sujo bastante na vida real para a gente ignorar esse tipo de fuga, entende? Esse tipo de. Esse preconceito, ficar nutrindo preconceito com fantasia é perda de tempo. Eu acho que a gente precisa de mais leitores. E qual o problema com fantasia, né? Com certeza. Eu acho que a literatura, quanto mais múltipla, quanto mais diferenciada for, enriquece mais a vida do leitor, sem dúvida. Cindy, eu não estou acreditando, mas pelo que eu estou vendo aqui, a gente está chegando no final da nossa live. Meu Deus do céu, eu fico indignada como essa hora do Instagram não é uma hora normal, né? Eu já cheguei a essa conclusão de que existe alguma coisa nessa hora do Instagram. Então, eu queria te agradecer profundamente, assim, por você ter aceitado participar aqui com a gente dessa live. Foi um prazer conversar com você, adorei. Realmente encheu o nosso coração, encheu a nossa noite. E, gente, olha, aquilo que Cindy falou é bem verdade. Vamos tirar da nossa cabeça os preconceitos literários de uma forma geral, porque a gente só pode saber se a gente gosta ou não gosta de algo se a gente lê, né? Então, às vezes eu me obrigo a sair da minha zona de conforto. Nasha está aqui, sabe disso, que às vezes ela faz parte do meu clube de leitura, às vezes a gente fica lá, não, mas isso aqui, de repente eu paro e penso assim, poxa, enfim, vou sair da minha zona de conforto. Então, nós temos só 25 segundos, vou deixar para você se despedir, mas te agradecendo desde já por aceitar o convite. Beijo. Eu que agradeço o convite, tá? Eu agradeço a participação de todo mundo, foi uma honra para mim. Então, quando você quiser conversar comigo, só chamar, que estarei Olá. aqui para a gente falar de fantasia, de qualquer coisa que seja legal